E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero falar um pouco, sobre este assunto, os desigrejados. Eu vi um vídeo agora há pouco de um cidadão, falando sobre isso. Como se ele estivesse certo, né? A gente sabe que a maioria dos desigrejados hoje, a gente sabe que veio, do protestantismo. Quer dizer, que é essa desordem que o protestantismo causa, nas pessoas. E, como eu costumo dizer, usam um argumento para permanecer no erro, né? O cara usa um argumento fantasioso, né? Uma malandragem. E a gente percebe, qualquer pessoa que tem aí um pouco de discernimento, percebe que todos os argumentos, todos, desde o protestante, do ateísmo militante e dos desigrejados, ou seja, qualquer argumento que descarte a igreja que Cristo fundou, que rejeite a igreja que Cristo fundou, qualquer argumento você encontra falhas. E não precisa nem ter muito estudo para isso. Qualquer argumento que queira tirar a igreja de lado, queira negar a igreja, pode ter certeza que uma pessoa que tem um mínimo de discernimento vai perceber que ali tem falhas. Na fala dos ateus, militantes, na fala dos protestantes e na fala dos desigrejados, não é diferente. Eles usam um argumento que rapidamente você vê que a conta não fecha. Tem algo, fica algo ali que eles não conseguem explicar. Então, seria, os desigrejados, seria, a solução para a coisa? Aí ele usa textos das Sagradas Escrituras para dizer, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí usa outro texto, que Paulo diz, não, vós sois o templo do Espírito Santo. Deus habita em vós. Então eles vão fazendo uma montagem, tirando o texto, do contexto e fazendo uma interpretação tendenciosa, para se encaixar com a sua teoria, com a sua visão de negar a igreja, para sair fora da igreja, para rejeitar a igreja. Então dá errado. Então veja, a Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o que é que isso quer dizer? Tem que haver uma explicação lógica para isso, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que é que o autor sagrado quis dizer com isso? É evidente, É evidente que ele quis dizer, o templo aqui feito por mãos humanas é o templo inventado pelos homens, a religião inventada pelos homens. Isso é feito por mãos humanas. A religião verdadeira de Deus, de Cristo, do Filho de Deus, não foi os homens que inventaram. Não foi os homens que inventaram. Então a gente crê que a Igreja Católica Apostólica Romana, que o catolicismo não é uma invenção do homem. É uma invenção do próprio Deus. A gente vê isso nas Sagradas Escrituras. Então não se trata de um templo, feito por mãos humanas. O feito por mãos humanas é aquele sujeito que funda a própria igreja, que criou na sua própria religião. Isso é feito por mãos humanas. Eu gosto de um exemplo, por exemplo, do bezerro de ouro. Quando eles construíram o bezerro de ouro, que Arão construiu um altar para oferecer sacrifícios, ao bezerro de ouro, ali sim foi uma coisa criada pelos homens, sem o respaldo de Deus, sem a autorização de Deus. É isso
que o texto está dizendo. Deus não habita naquilo que foi inventado pelos homens, no templo criado por mãos humanas. Deu para entender a jogada, né? Então Deus não habita em templos criados por mãos humanas, diz os apóstolos, né? Pedro diz isso, né? Acho que lá em Atos dos Apóstolos tem esse texto. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. E o templo aqui, construído por mãos humanas, é esse. Sem a participação de Deus. Um templo que alguém criou para concorrer com o de Deus. O que é que o autor sagrado está dizendo? Está dizendo, Deus só habita naquela religião que o próprio Deus criou, que ele próprio fez. Um exemplo, né? A Arca da Aliança era o lugar da presença de Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus que mandou Moisés fazer. Como eu falei do bezerro de ouro. Já o bezerro de ouro foi o próprio homem que fez, sem a permissão de Deus. Então Deus não habita em templos criados pelos homens. É isso que quer dizer o texto. E não a parede em si, e não a obra em si. Porque a parede em si, a casa em si, a construção da igreja em si, também ela é chamada de igreja. O lugar do encontro é chamado também de igreja. Mas tem que ser a igreja, veja aqui, a igreja, aquele templo físico de tijolo, lá, é necessário, faz parte, é chamado também de igreja, mas da forma legal. Dá para você entender isso? Essa casa, esse local, chamado de igreja, tem que vir dessa linhagem, da linhagem que Deus mandou fazer. Que foi Deus que mandou fazer, e não o homem fundar a própria igreja. Então o texto, meus irmãos desigrejados, está falando isso. Não está te dando respaldo para você largar a igreja de Cristo e viver desigrejado. Não é isso que o texto está dizendo. Não, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que é esse templo feito por mãos humanas? É isso que eu estou dizendo. Foi aquilo que Arão fez com o bezerro de ouro. É aquilo que o protestantismo faz hoje em dia. Cada um cria a própria igreja, sem respaldo de Deus, sem respaldo bíblico. E a igreja católica não. É aquela casa que é necessária para colocar os bancos, colocar o lugar da reunião, em um único lugar que Deus escolheu. Então essa casa de reunião, né, de se reunir, Paulo também chamou de casa de Deus, quando escreve, né, quando fala com Timóteo. Diz, olha, na minha ausência você vai saber como se comportar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Paulo chamou o templo, o lugar de se reunir, a casa, né, a igreja do Deus vivo. Ou seja, é chamado de igreja também o templo. Mas os irmãos, né, separados, os protestantes, quem causou toda essa confusão, aí hoje em dia muitos revoltados, né, de tanto fazer rodízio nas igrejas protestantes, aí chegaram a essa conclusão: Deus não habita nesse lugar, feito por mãos humanas. Feito por mãos humanas é isso. É uma religião criada pelos homens. Isso sim é feito por mãos humanas. O protestantismo é feito por mãos humanas. A igreja católica foi fundada pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Deus. Então, a igreja católica, o templo católico, veio de Deus. Miguel, mas você está dizendo que a igreja é as paredes, é os tijolos? Também é chamada de igreja. Mas é lógico que a igreja são as pessoas, né, reunidas. Mas tem que ter um lugar. Tem que ter um lugar de reunião também, que é chamado de igreja. Aí outro texto que ele usa. Mas o Espírito Santo diz que habita. O Espírito Santo habita em nós. Temos aqui duas questões. Primeiro, quando Paulo disse isso, né? Vós sabeis que sois o templo do Espírito Santo. Se nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, Paulo está se referindo a quem? A todo mundo? Ou está se referindo àqueles que foram batizados no mesmo Espírito e àqueles que comungam, que comem do mesmo pão para formar o mesmo corpo? Então, a Bíblia, né, é lógico que está falando nesse sentido.
vós sois o templo do Espírito Santo, vós quem? Para vocês desigrejado é qualquer pessoa? Paulo vai dizer nas suas cartas aos Coríntios que é aqueles que foram batizados, que são batizados no mesmo Espírito e que comungam do mesmo pão, aí sim forma o corpo de Cristo. Então é para esses que Paulo está dizendo, que o texto está dizendo, para aqueles que formam o corpo de Cristo. E só formam o corpo de Cristo sendo batizado no único Espírito, no mesmo Espírito, e comungar do mesmo pão. Como é que um desigrejado comunga do corpo e sangue de Cristo? Se ele não tem essa... Ele não pode se fazer, né? Ele não pode consagrar o pão. Tem que ter um sacerdote. Então como é que ele faz? Então veja, são argumentos totalmente, né, inviáveis dos desigrejados. E outra questão, quando ele diz, não, Deus habita em cada um, habita em nós somos o templo do Espírito Santo. Um ponto para a gente analisar. Peraí, Deus não habita em templos, né, construídos por mãos humanas. Ah, mas Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós moramos numa casa, a gente habita numa casa feita de tijolo, de concreto. E Deus habita em nós. Então veja, então peraí, se Deus habita em nós, e esse nós, como eu já falei, acabei de falar agora há pouco, para você se sentir igreja, para você fazer parte desse corpo místico, segundo Paulo, lá na carta aos Coríntios, você é batizado num único Espírito e participa de um único pão. É isso que forma um corpo. O protestantismo não tem isso. Não participa de um só pão, do corpo e sangue de Cristo. Os desigrejados também não. Então, se nós somos, né, o templo do Espírito Santo, quem participa realmente do corpo e sangue de Cristo, né, que faz parte da única igreja de Cristo, desse corpo místico espalhado pelo mundo inteiro, veja, somos sim templo do Espírito Santo, mas a gente mora numa casa, a gente mora num templo, né, a gente mora numa casa feita por mãos humanas. Então se Cristo, se Deus, né, habita em nós, logo ele também está habitando em uma construção humana também, porque já que nós somos o templo do Espírito Santo e nós moramos nas nossas casas feitas por mãos humanas, Deus, nesse sentido, né, Deus habita sim nas construções humanas. Por quê? Se ele habita em nós, e nós habitamos, nós moramos nas casas construídas por nossas mãos. Então veja, são argumentos dos desigrejados, né? De modo geral, são argumentos para negar a igreja, que são fáceis de perceber. De longe a gente consegue perceber o engano dessas criaturas. A gente poderia ficar aqui dando vários exemplos, né? Mas para finalizar o vídeo, só mais um exemplo. Como é que os desigrejados iriam formar uma Bíblia, como a gente tem hoje? Como é? Como é que os desigrejados iriam formar, né, as Sagradas Escrituras? Eles pegam um livro escrito, eles imaginam também, com esse pensamento, né, protestante, a Bíblia é algo encantado que caiu do céu, com zip e tudo? Não. Então, como é que os desigrejados iriam formar a Bíblia que a gente tem hoje? E assim também a gente pode perguntar aos protestantes, como é que os protestantes iriam formar a Bíblia que a gente tem hoje? Como é que os ateus militantes, que também grande maioria vem do protestantismo, iriam formar a Bíblia como a gente tem hoje? A resposta, meu amigo, não fecha. Então, ou você é católico ou você é católico. Não tem como não ser católico se você estudar com sinceridade, se você quiser ser uma pessoa honesta, se você quer ser uma pessoa sincera, né, diante de Deus. Se você não tem rabo preso com o dinheiro, porque você já tem a sua própria igreja. Então não tem como não ser católico, né? Não tem como não ser católico. Você precisa ser católico. Se você é religioso, se você tem a Bíblia como palavra de Deus, e
É lógico que você tem que procurar dentro das Sagradas Escrituras, nessa palavra de Deus, porque a Bíblia contém a história do povo antigo também, então é preciso saber disso. É preciso saber que as Sagradas Escrituras, o próprio Pedro diz, olha, tem coisas difíceis de compreender, então se tem coisas difíceis de compreender, para o próprio Pedro, imagine para mim e para você hoje, mais de 2000 anos. Então, a resposta, meus irmãos, a resposta para essas questões, só a Igreja Católica tem uma resposta que se encaixa com as Sagradas Escrituras. O resto é o resto, né? Então o sujeito é protestante, passa por 10 igrejas, 10 denominações diferentes. É iludido, é enganado, é roubado lá. Os caras roubam o seu dinheiro e roubam a sua fé. O protestantismo é isso. Ele rouba o seu dinheiro e rouba a sua fé. Aí você vira desigrejado. Aí vem com esses textos. A Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse texto quer dizer isso. O templo criado pelos homens, sem respaldo de Deus, sem autorização de Deus. Porque Deus criou só uma igreja. Deus criou só um altar. O resto é malandragem. Então é isso que o texto quer dizer. E quando diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós quem? Nós os batizados, nós os que participam de um único pão, formamos um único corpo. E se Deus habita em nós, e nós consequentemente habitamos em templos, nossas casas, né, de tijolo, de concreto, então se Deus habita em nós e nós habita nas nossas casas, então Deus habita também nas nossas casas, nesse templo, nessa casa construída de tijolo, de ferro, de concreto. Ah, mas se nem o universo contém Deus, imagina uma casa. A gente sabe disso, que Deus criou tudo, que tudo é por Deus. Mas todos os argumentos para negar a fé católica, todos, mostram falhas grandes, que qualquer pessoa com o mínimo de pesquisa percebe, né? Com o mínimo de pensamento, consegue perceber. Qualquer pensamento para negar a igreja dá errado. E o por quê? Por que isso? Porque a igreja, ela é a sabedoria de Deus. E quem é eu e você para ser mais sábio do que a sabedoria de Deus? A igreja é a sabedoria de Deus. A igreja é muito grande. A igreja existiu desde sempre no coração de Deus. Então, quer dizer, não dá para você vencer a igreja. Não dá para você ser desigrejado e achar que é a solução. De jeito nenhum. O desigrejado não pode comungar o corpo e o sangue do Senhor, porque ele não pode se dar esse prazer de consagrar as oferendas ele mesmo. O protestante também não pode. Ninguém fora da igreja católica pode fazer isso verdadeiramente. Beleza, meus irmãos? Então, fica a dica. Qualquer raciocínio, qualquer conversa, por mais bonitinho que pareça, qualquer conversa que seja contra a igreja de Cristo, está sendo contra Cristo e apresenta vários erros gravíssimos. Não fecha, a conta não fecha. Fora da igreja, nenhum argumento é plausível. Não tem como, não tem como. Põe isso na sua cabeça. Se alguém tentar te tirar da igreja com qualquer argumento, por mais que você não entenda no primeiro momento, mas não saia, persevere na igreja. A solução é permanecer firme na igreja de Cristo. Porque permanecer firme na igreja de Cristo, no mesmo batismo, no mesmo pão, isso é permanecer firme no corpo místico de Cristo. Isto é permanecer firme, né, em Cristo, no próprio Cristo. Não tem como. Não tem como negar a igreja e se sair bem, entendeu? Então é isso. Não tem como negar a igreja e se sair bem. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.